De volta com o Dia a Dia Rural do Terra Vivo, canal de quem planta e cria, para o Conversa Franca. Estou recebendo aqui o Diomário Faustino Dias Barros, que é técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Caracu e também criador. Nós vamos falar sobre a raça Caracu. A conversa já começou aqui bem antes, desde a hora que ele chegou aqui, e a gente já está falando sobre gado e outros assuntos. Bom papo, boa prosa sua, Diomário. Obrigado pela presença aqui. Não, muito obrigado, bom dia a vocês e bom dia a todos os telespectadores. Vou botar no ar um pouquinho do que a gente estava conversando. Queria saber primeiro da origem da raça Caracu. Você me disse, ele é um gado nacional, mas é produto do cruzamento de várias espécies que vieram aí de Portugal, né? Já desde as primeiras importações. Não, concordo. Ali funciona o seguinte, quando se vai colonizar um país, o que se faz? As pessoas vão para morar, levam o que tem na mão. Não foi escolhido uma raça A, ou B, ou C. Entendeu? Eles simplesmente trouxeram o que tinha na mão deles. Então, e veio de várias regiões de Portugal. A primeira chegada do gado português ao Brasil é datada de quando? 1534. Entrou em São Vicente, junto com a cana-de-açúcar. Quem assinou foi Ana Maria Pimentel, porque o Martim Afonso, que era o governante da capitania, estava viajando para as Índias. Você vê que esse negócio de governante viajar não é de hoje, não. Deve ser... em 1534. Como diz o caboclo, deve ser bom isso, viu? Deve ser bom, alguém gosta. Alguém gosta. Ainda mais pela não é que tá pagando, tá bom. Então, bom, mas voltando ao gado. Então nós tivemos, esse primeiro gado chegou, e aí, quer dizer, vieram várias raças aí, e isso foi se mesclando com o tempo. E como é que se chegou ao padrão do Caracu? Na verdade é o seguinte, as raças que vieram, basicamente foram o alentejano, do Alentejo, algoriviano, mirandejo, barrosan. Tem muitas raças portuguesas que existem até hoje e elas conseguem colocar carne dentro da Inglaterra com um diferencial como qualidade de carne. Tá. Essas raças nativas, não só o Caracu, em média as raças nativas sul-americanas, que têm a mesma origem, elas têm uma qualidade de carne muito boa. Não só como maciez, como se prega, mas também sabor de carne, que é uma coisa que se está trabalhando ultimamente, está preocupado com isso. Que até então se preocupava em cor, isso, aquilo, maciez, mas se põe na boca é para ter sabor. E isso é uma coisa que se preocupa de poucos anos para cá. Quer dizer, o Caracu é uma raça 100% nacional, mas é uma raça de sangue e linhagem europeia. Sim. Na verdade, o que aconteceu? Essa raça veio para cá, aí, no meados de 1500, e passou durante 300 anos por uma seleção zoológica, entendeu? Depois, quando montou o primeiro estudo, foi o Nicolau Tanassoff, fez em 1908, a pedido do governo do estado de São Paulo, e em 1909 se montou o posto de seleção Nova Odessa. A partir daí, partiu de uma raça zoológica, que teve simplesmente uma força de pressão de seleção natural durante 300 anos, para fazer uma seleção zootécnica. O Caracu já foi o grande gado do Brasil. Por que chegou ao número hoje que você me passou aí de 40 mil cabeças de gado? Por que houve essa redução drástica? São vários fatores. O fator principal foi a própria introdução do zebu. Imagina a situação, o conhecimento naquela época, principalmente de genética, era bem inferior ao que tem hoje. Claro. E quando você tinha uma base, não só o Caracu, mas das raças nativas, como pedreiro, junqueiro, franqueiro, mocho nacional, patuá, pé duro, entendeu? Pantaneiro. Cada região no Brasil formou-se um agrupamento bovino. E quando se jogava o zebu em cima disso, era um cruzamento de espécies. Dava uma heterose, um produto muito bom, como todos a gente sabe que cruzamento faz. E nessa época, o mérito veio todo para o zebu. Eu tinha um produto, cruzei o zebu e melhorou muito, então foi culpa do zebu. Mas ele tinha as qualidades dele também interessantes. Ele ajudou no combate a ectoparasitas, que ele tem uma resistência boa, e principalmente a resistência à febre aftosa. Também o zebuíno é mais resistente que as raças europeias, inclusive as raças nativas. Então, por causa desses três fatores, e muito de um fator político também, que o grande defensor era o Fernando Costa. Que foi o ministro da Agricultura. E tínhamos o Pereira Barreto de um outro lado, defendendo o Caracu. Literalmente, cada um de um lado do rio, certo? Isso, e um subiu, o outro desceu, né? E a política sabe como é que é. E a influência política naquela época na economia é muito maior que hoje, né? Hoje a economia tem uma independência muito maior da política, graças a Deus, que tinha naquela época. Onde é que está o rebanho de Caracu hoje no Brasil?
O rebanho de caracu hoje concentra basicamente São Paulo e Paraná. São Paulo e Paraná. Entendeu? Agora diversificou e cresceu muito, subiu muito para o centro-oeste, né? Uhum. E qual a importância desse gado hoje, num momento em que nós temos aí a volta e o cruzamento industrial feito de maneira correta e não da maneira atrapalhada como foi feita no primeiro momento? Olha, já que o seu programa chama Conversa Franca, vamos ser francos. Cruzado industrial... Né? Existe as passionalidades de cada raça. A gente tenta sair desse esquema e sair dessa mesmice que todo mundo fala o meu é que é bom e o resto é isso. Então, o problema não é esse. O meio-sangue, de um modo geral, em ganho de peso, dá quase tudo a mesma coisa. Você entendeu? O choque de sangue, uma coisa eu sempre falo nas palestras, a gente vai, eu sempre falo, leve isso para o seu túmulo. É mais importante o indivíduo que você usa do que a raça que você usa. Então, em média, no ganho, dá quase tudo a mesma coisa. Tanto que os indivíduos na bovinocultura são importantes e permanecem aí formando linhagens e muitos descendentes, na verdade. E outra coisa, não existe raça totalmente ruim, senão ela não existiria. Ela serve para alguma coisa em algum lugar e alguém usa. Entendeu? Aí o que acontece? Nesse contexto, o que nós entramos com o caracu? Nós não estamos oferecendo um produto extraordinariamente melhor. Nós estamos oferecendo um produto equivalente. Só que um custo bem mais baixo. Entendeu? Porque você consegue fazer com um produto 100% ter toda a heterose que você precisa, com 100% de adaptação. E aí você vai colocar o touro, o caracu na vacada Nelore, é isso? Na vaca zebu, ou o que você tiver na mão. Eu acho que o meio-sangue, o zebu com todas as qualidades que ele tem, e eu sou formado em Uberaba, né? Eu sou juiz de zebu, a gente conhece todas, estudamos bastante a potencialidade, eu acho que ajudou e ajudou o Brasil a ser o que é em matéria de produção de carne a nível mundial. Mas não a raça é perfeita. Então, a complementaridade é interessante. E se a gente vai partir para uma pecuária de ciclo curto, nós precisamos usar todo aquele pool genético que nós temos à nossa disposição, inclusive as raças adaptadas, e nesse caso se enquadra o caracu, e muito bem, que é uma das melhores raças adaptadas que nós temos no mundo hoje, com certeza. E nesse pool genético que nós temos, o caracu, quais são as características dele com relação à carne, à precocidade, à feminilidade, maternidade das fêmeas? Como é que você define o gado caracu? Vamos trabalhar num contexto que nós estávamos falando em cima do próprio cruzamento, fica mais fácil de a gente definir. Isso. Quando isso em trabalho feito, que o caracu hoje é uma das raças mais pesquisadas que existe, sabe? Teve um congresso em 1970 no México, que pesquisador gosta de uns nomes pomposos, meio afrescalhados, né? Então tinha lá um negócio, se eu não me engano, a importância da manutenção de gemoplasma de raças autóctones da América Latina. Que no fundo é. Então, o que acontece? Isso abriu um leque de pesquisa muito grande. Então, hoje, a gente tem o caracu há muitos anos dentro do Instituto Zootecnia de São Paulo, dentro da Embrapa, IAPAR do Paraná, e feito avaliações de trabalhos, né, que são sempre feitos pesquisa. Então, hoje, o caracu cresceu bastante exatamente em cima do respaldo que a pesquisa tem mostrado nos resultados da sua utilização. Quais os destaques que a pesquisa aponta na raça caracu? Uma das coisas que a gente fala, apesar do macho meio-sangue ser equivalente a qualquer macho meio-sangue em cruzamento, nós gostaríamos de destacar a fêmea meio-sangue caracu. A fêmea meio-sangue? Como o caracu, que características? O caracu é uma raça maternal. Ela tem não só quantidade, mas qualidade no leite, que isso é importante. É uma raça manteigueira como a Jersey. Então, o que acontece? A meio-sangue, por causa da própria heterose, você tiver a utilização de uma fêmea meio-sangue para usar numa pecuária de ciclo curto, você consegue ter de 10 a 5%, de 5 a 10% a mais de fertilidade e um ganho e um peso de desmama de 20 a 25% superior a uma fêmea zebuína pura. Isso devido à somatória da característica aditiva, que é as habilidades maternas que o caracu tem, com a somatória da própria heterose do cruzamento entre zebuíno e europeu, ambos puros. Isso potencializa. Você usando um outro animal de terminação, você consegue fazer a chamada pecuária de ciclo curto. Ok.